bem-vindos ao podcast Nem de Propósito e temos aqui connosco o nosso querido Pastor Carlitos Cardoso, a quem nós já conhecemos e vimos tantas vezes em palco e online, etc. Mas queremos conhecer um pouco quem ele é, onde é que nasceu. Nós já sabemos a idade porque ele é uma pessoa muito espontânea, ele acaba por contar muita coisa da sua vida, mas queremos conhecer um pouco mais onde é que ele nasceu, como é que cresceu, como é que foi a sua infância, a sua conversão, mas vamos por partes. Pastor Carlitos, bem-vindo. Obrigado pelo convite e podermos conversar sobre, neste caso sobre mim. Não é muito fácil falar sobre mim, mas eu vou procurar fazer. Okay. Então, vai ser um tempo muito bom e espero que as pessoas lá em casa possam divertir-se também com isto, né? Excelente. Sim. Pastor Carlitos, conte-me um pouco de como é que foi a sua infância, onde é que nasceu, a sua origem, como é que foram os primeiros anos da sua vida e por aí fora. Bem, a minha mãe e o meu pai diziam que eu nasci em Porto Amorim, né? Eu não assisti, mas Porto Amorim, Angola. Era uma terra pequenina, em 1955, estou a falar de 1955 em Angola, numa terra mesmo muito pequenina. Bem, vocês não estão a ver, mas aquilo não tinha nada, né? E foi interessante, só para vocês poderem perceber um pouco a história. Eu nasci nessa terra que se chamava Porto Amorim. Não havia luz, a luz era dada a uma terra, por um gerador. E eu nasço de madrugada. Só que a luz naquela terra era dada desde das 20 horas até às 23 horas. Era quando havia luz elétrica, que era dada por um gerador para a vila inteira, né? Para a vila inteira. E então, como eu nasço de madrugada, o meu pai teve que pedir autorização ao administrador da localidade, havia um administrador, para ligarem o gerador. E então, para eu poder nascer, e eu nasço em casa, e o parto foi feito por um enfermeiro. O enfermeiro lá arrancava dentes, fazia... Era multifacetado. Era multifacetado, era assim, tipo polivalente, né? Falo de polivalente. Eu nasço em casa com o enfermeiro, e com a ajuda da minha avó, que a minha avó fez partos a muita gente lá, muitas crianças nasceram também com a ajuda da minha avó, e eu nasço, portanto, na minha casa, né, no quarto da minha mãe, e como eu já disse, tiveram que chamar o enfermeiro, e pronto, e de acordo com aquilo que a minha mãe conta, foi assim uma coisa surreal, né? Nada que tenha a ver com os dias de hoje. E nasce nessa localidade chamada Porto Amorim, muito pequenina, onde toda a gente se conhecia, toda a gente era amiga de toda a gente, todos eram famílias de todos tratavam por ti, irmãos, avós, primos, tudo igual. Então, foi assim que eu, de facto, em 1955, neste caso tenho 65 anos, né? Onde eu nasci. Eram sem dúvida tempos diferentes, com cultura diferente, formas de educação diferente. O Carlitos criança era uma criança fácil, era uma criança traquina, era uma criança tranquila? Como é que era? Não. Diz a minha mãe, né? Diz a minha mãe que a minha mãe, o meu pai, a minha avó era uma criança muito irrequieta. Ainda hoje sou. Uma criança ou irrequieta? As duas coisas. Às vezes comporto-me como criança. Às vezes há uma criança dentro de mim sempre pronta a largar em qualquer momento. Mas era muito irrequieta. Eu nunca estava quieto. A minha avó dizia-me assim, às vezes a minha mãe punha-me em casa da minha avó, porque a minha mãe trabalhava e deixava-me em casa da minha avó, e eu praticamente naquela altura, lá não havia creche, não havia jardim de infância, qual que é isso? Ficávamos em casa, éramos criados na rua, ou ficava em casa dos avós, e assim, então a minha mãe ia-me deixar a casa da minha avó. Então eu era tão traquina, que a minha avó dizia-me assim: Carlitos, naquela altura havia... o dinheiro era escudos, havia 5 tostões. 5 tostões era que 1 cêntimo, não é? Na nossa moeda aí era 1 cêntimo. A minha avó dizia-me assim: Carlitos, eu dou-te 5 tostões para ires comprar um pirulito. Um pirulito era um doce, parecia um guarda-chuva, então eu dou-te 5, se te calares, ficares quietinho, dou-te 5 tostões para ires comprar um pirulito.
Mas eu raramente ganhava o pirulito, porque eu esquecia-me rapidamente do pirulito. E logo estava a fazer uma traquinice ou qualquer coisa que... Era uma coisa, pá, era mesmo assim uma coisa terrível. Tenho assim histórias, né, incríveis das traquinices que eu fazia. Quer-nos contar uma traquinice assim? Olha, sim. Eu quando tinha 5 anos, a minha mãe teve que vir a Portugal para fazer uma cirurgia no Hospital Santa Maria. E fomos passar um Natal. Não foi Natal, acho que foi a festa da Páscoa, foi a altura da Páscoa. Uma localidade ali para os lados de Pombal que se chama Redinha. E então a minha mãe era católica, éramos todos católicos e fomos à missa, né? E então foi a minha mãe, foi uma tia, uma prima, e puseram-me no meio deles, que é para eu não fazer confusão ali. E quando vinha o senhor padre, né, vinha com a cruz para as pessoas darem o beijinho no menino e tal. E quando as pessoas todas iam ajoelhar para dar o beijo no menino, a minha prima, né, ia-se ajoelhar para dar o beijinho no menino, e o que é que eu faço? Eu puxo a mão da minha prima, ela desequilibrou-se, ela agarra na batina do padre, olha, caiu o padre, caiu Caiu a pessoa, caiu o padre. Fila, porque toda a gente deitou a mão a toda a gente. Olha, foi hilariante. Houve alguma consequência claro, depois? Houve. Logo a seguir, assim que cheguei fora da igreja, a minha mãe deu-me logo uma coça. Porque naquela altura a gente era assim, a pedagogia era assim. Havia aquela do levar uma mãozada, uma chinelada. Então era o padre ficou danado, o sacristão, tudo. E eu ouvi dizer, hoje em dia é pastor da Igreja Cristã Manancial de Águas Vivas, a ICMAV, mas ouvi dizer que chegou a ser, não é sacristão, ou é sacristão, será? Também. E como é que foi essa aventura? Sim, porque foi assim, eu fui escoteiro. Ok. E os escoteiros tinham, naquela altura, agora não sei, né? Estou afastado das lides dos escutas, mas na altura existia o CNE, que era o Corpo Nacional dos Escutas, que eram católicos romanos. E havia o AEP, que era a Associação dos Escutas Portugueses. E aí era para todas as religiões e ateus, etc. Né? E então eu pertencia ao CNE, que era o Corpo Nacional dos Escutas. Então, quem era o responsável dos escuteiros era o padre. Então o padre convidou-me, a mim e mais outro camarada que lá existia, para experimentarmos ajudar à missa. E então, como sacristão, né? E então ele convidou-me para eu ser sacristão. E eu fui fazer o serviço de sacristia. Né? Então, as missas e o terço, e naquela altura eu fazia isso, né? Então sempre esteve ligado à igreja, de alguma forma. Sempre estive ligado, digamos, a esta matéria, a esta problemática da religião. Que eu também sempre fui uma pessoa muito reflexiva e sempre procurei respostas às questões existenciais da vida, não é? Portanto, sempre estive muito ligado a matérias da religião, quer no âmbito da Igreja Católica Romana e agora no âmbito da Igreja Evangélica, não é? Ótimo, excelente. Sim. Isto dá-nos um mote agora de perguntar o Carlito jovem, ou seja, como é que foi a sua juventude? Estava em Angola, cresceu em Angola, não é? Veio a Portugal nesse período? Sim. Criança via Portugal, não é? Certo. Criança, tive cá 9 meses com a minha mãe, porque a minha mãe teve que fazer uma cirurgia, como já disse, no Hospital Santa Maria. E então eu tinha 4, 5 anos e vim a Portugal. Mas o Carlito jovem é assim, eu tive uma infância, uma juventude muito feliz, né? Muito feliz. Porque quem esteve em África, as crianças aqui são educadas dentro de casa, né? Não há aquela liberdade que nós lá tínhamos, e naquela altura não havia perigos nenhuns. A gente era educados na rua, a minha terra tinha meia dúzia de carros, então não havia perigos de sermos atropelados, não havia perigos de nada. A gente brincava, arranjávamos uma bola de trapos, jogávamos a bola de trapos na rua ou em qualquer outro lugar, e a praia, o clima era ótimo,
né? Em Angola, pá, é 9 meses de verão, 3 meses de cacimbo, a gente chama-lhe o cacimbo, que é os meses mais frios, e que ninguém ia à praia. Mas de resto íamos à praia o tempo todo, havia muitas festas, havia um clima... O próprio clima em si ajudava imenso, havia essa liberdade, né? E, portanto, proporcionava bastante tempo de relacionamentos entre a malta nova, não é? Yeah. E então eu fui bastante feliz. Eu sou uma pessoa de fácil relacionamento, como tu vês, muito afetuoso, pessoa de abraços, beijos e tal, e brinco, uso muito, sou uma pessoa de bom humor. E pronto, isso facilitou muito a minha relação com as outras pessoas. Toda a gente me queria ter, quando havia equipas, me queria ter. Pá, eu era um nabo em tudo. Eu ia dizer que era o desportista lá do sítio, pá. Mas havia uma coisa que era assim: eu era dono da bola, eu levava a bola e ninguém me punha na rua, porque senão eu ia-me embora com a bola. E acabava-se o jogo. E na minha casa, por exemplo, havia muitas festas. A minha mãe tinha-me oferecido, a gente chamava-lhe um giradiscos, não era? Os discos eram a vinil. Sim. E então os giradiscos era portátil, os giradiscos era portátil. E então, se alguém queria ter festa em casa, o Carlitos era sempre convidado, que era para levar os giradiscos e os discos. Era o rei da festa. Sempre eu era sempre convidado. Então, pronto, assim, coisas que me fizeram muito, muito feliz, na boa, muito tranquilo, foi ótimo. Tenho boas memórias da minha juventude. Excelente. E essa fase em que esteve em Angola, já sabemos que foi feliz, mas entretanto tornou-se algo pesada quando começou a guerra, não foi? E aí... Sim. Isso foi já no pós-25 de Abril, com a entrada dos movimentos que tinham lutado para a independência de Angola, a FNLA, a UNITA e o MPLA, houve uma guerra civil, não é? E eu, digamos, como quase muita gente, uns optaram pela UNITA, outros pela FNLA, outros pelo MPLA, e então eu estava no meio académico, não é? Onde uma grande percentagem da malta se tinha filiado do ponto de vista da militância ao MPLA. Isso já com que idade? Eu já tinha 18 anos, 19 anos. Final da juventude. 18 anos, exatamente. Final não, a transição entre a adolescência e a juventude. Né? 18, 19 anos. E tinha muitos amigos que estavam ligados ao MPLA, eu fiz parte do MPLA, da militância, depois houve a Guerra Civil, depois os militares, quando a guerra se intensificou, de Cuba, entraram em Angola. Eu fui mobilizado, fiz a formação política e militar com os cubanos, mas depois, assim, de uma forma muito abrupta, passei lá a independência, o 11 de novembro de 1975, porque a independência de Angola foi a 11 de novembro de 1975, e eu fugi 2 dias depois, porque se eu lá tenho ficado, possivelmente poderia ter morrido, porque eu ia ser enviado para a frente de combate, né? E a minha formação militar não me permitiria de maneira nenhuma ter essa... Foi daquelas formações militares, como a gente faz aqueles cursos... As 3 pancadas, como a gente faz aqueles cursos aqui assim, rápidos, né? Assim, de aprender a carregar e disparar quase. Disparar, pronto, então aí eu não quis arriscar isso. E decidi fugir, literalmente fugir, sair da minha terra natal, né? E vim para... que também foi uma peripécia. Assim, mas sei que nesse período também teve ali situações, falou que poderia ter morrido se tivesse ficado, mas viveu situações de vida e morte com pessoas conhecidas. Sim. A sua vida esteve em perigo. Sim. Quer falar-nos um pouquinho sobre isso? Sim. Várias vezes. Olha, eu consigo ver até aqui a mão de Deus, nesse sentido, de proteção e de alguma coisa que Deus tinha para mim já nessa altura, através de situações que eu vivi. Eu cheguei a estar debaixo de fogo, não é? Debaixo de fogo. Uma das vezes em minha casa, eu fui dar... portanto, como eu já disse, havia a FNLA, a UNITA e o MPLA. Eu era do MPLA. E militante, né? E havia um amigo meu que era o comandante das forças da FNLA, era muito meu amigo, era um amigo, ainda hoje, mantém contacto, telefonamos, tudo isso. E quem o salvou fui eu. E então,
o MPLA ia atacar as forças da FNLA e da UNITA, e eu, sabendo que eles iam atacar, eu fui buscá-lo e pô-lo em minha casa, que era o único sítio onde o MPLA não ia desconfiar. Fui pô-lo em minha casa. E o que aconteceu? Na manhã em que o MPLA faz o ataque às forças da UNITA e da FNLA, eu estava com o meu amigo em casa, eu abro uma janela, e no momento em que eu abro a janela, eu recebi, portanto, os soldados da UNITA metralharam a minha janela, porque eu era do MPLA. Metralharam a minha janela, portanto, eu estava, vamos supor, aqui assim, e os tiros ficaram todos em cima. Parte de cima. Né? Portanto, e depois acabei por ajudar 2 soldados da UNITA que precisaram de se refugiar porque iam sendo mortos, meti-os em minha casa, vesti-os com vestidos da minha mãe, da coisa, e acabei por salvá-los para eles não morrerem, porque senão eles iam sendo abatidos. Uau! São histórias de facto. E esse meu amigo salvei-o, claro. Né? Salvei-o, porque depois, assim muito rapidamente, havia um barco, metemos-lo no barco e ele foi para uma outra cidade chamada Lubito, e do Lubito depois ele veio para Portugal e salvei, ainda hoje tenho contacto com ele. Espetáculo. É um grande amigo meu, telefonámos, e ele sempre que está comigo diz: Carlitos, eu hoje estou vivo e mereço, eu devo-te a ti, não é? Estas foram situações, mas houve outras em que eu estive a correr perigo de vida e onde eu vi claramente a mão de Deus sobre a minha vida. E nesse meio tempo veio foragido, não é, de Angola para Portugal. Quero falar um bocadinho sobre esse episódio, deixamos aqui para outra, porque sei que foi também um tempo... Sim, como eu disse, portanto, eu percebi que se eu lá ficasse, que a situação poderia ser muito dramática para mim. Corria, efetivamente, porque a minha formação militar não era suficiente. E então eu, mais um grupo de pessoas, decidimos fugir. Mas tínhamos que fazer tudo com o maior secretismo possível. Porque se fôssemos apanhados, né, eu fundamentalmente, porque eu era militante do MPLA, com responsabilidades, naquela altura, de certeza absoluta que se eu fosse apanhado, seria fuzilado. Não tinha dúvidas sobre isso. E então, durante uma noite inteira, nós programámos a nossa fuga, durante a noite inteira, e tínhamos que escolher bem as pessoas que eram necessárias por causa dos recursos que tínhamos. Havia um barco alemão que se chamava Nordrau, estava a 5 milhas da costa, mas para irmos até o barco alemão, nós tínhamos que encontrar uma outra forma, e tinha que ser um barco artesanal de pesca, a gente chamava lá em Angola traineira, que era barco de pesca, e tínhamos que encontrar a pessoa certa daquela traineira, daquela barco de artesanal, que não fosse denunciar-nos. Tínhamos que falar com ele, né? Não fosse denunciar-nos da situação que era o plano de fuga. E eu e mais 2 amigos pensámos quem era o Zé, o António, e eu pensei, não, este pode denunciar, aquilo pode. Tínhamos que encontrar a pessoa, não podia falhar, porque se ele denunciasse, nós estávamos em apuros, claramente. E até encontramos a pessoa certa. Que por sinal não era do MPLA, né? E foi aí que a gente pensou, bem, não pode ser ninguém ligado ao MPLA, tem que ser alguém ligado a outro movimento. E assim foi, era uma pessoa da FNLA, que lhes tinha um ódio da morte, né? E então foi ele que nos foi levar num barco, um barquito, éramos para aí algumas 15 pessoas, foi-nos levar ao barco alemão. E quando chegámos a alto mar, onde estava esse barco alemão, Nordrau, estava em alto mar, o barco alemão lançou uma redes, que era um barco de carga, um barco comercial, lançou umas redes e puxou as pessoas que nós estávamos no barco, entramos todos nas redes e em vez da carga que éramos nós, fomos para o barco. E no barco fui dormir para um porão, eu e outros, porque pronto, deram os tripulantes do barco, que eram poucos, deram lugar às senhoras, que havia 3 ou 4 senhoras, uma delas grávida, foram dormir para os camarotes. E eu e o resto da rapaziada, os homens, fomos dormir para um porão, onde havia ratos, onde havia baratas, onde havia outros, tudo isso, né? E fizemos a viagem desde o dia 13 de novembro,
porque a independência foi a 11, eu fugi 2 dias após. E cheguei a Portugal no dia 25 de novembro, que era um dia crucial. Portugal estava em pólvora, incrível. Mas eu fiz passagem pelo Gabão, né? De Angola no barco, fiz passagem pelo Gabão. No Gabão, o governo alemão teve a negociar com o governo francês e com o governo gabonês para podermos ir para Portugal. Foi assim uma peripécia incrível, né? E cheguei ao aeroporto Charles de Gaulle, com uns calçõezinhos, uns chinelos, uma camisa roupa de verão, autêntico. Verão, que era lá, novembro é verão, né? E toda a gente olhar para nós e tal. E chego aqui em Portugal, é a mesma coisa, a sair do aeroporto de Lisboa, pá, de calçãozinho, chinelo. E apanhava o quê? 10 graus aqui em Lisboa? Não, um bocadinho mais, mas estava a chover, e estava muito vento. Não estavam 10 graus, mas olha, não devia estar muito longe disso. Mas para quem vem de lá é como se fosse 5. Sim, imagino. Quem vem de lá é como se fosse 5. E o que é que trazia consigo? Olha, vim com a roupa que eu trazia vestido. Literalmente, só não trazia mais nada. Olha, não trazia nada. Eu não tinha nem tão pouco... nem documentos, né? Não trazia nada, rigorosamente. Foi mesmo... Nada, não havia mal. A gente... Quando uma pessoa foge, né? A pessoa quando foge de uma guerra, quando se foge de uma guerra, a gente não prepara malas. Claro. Né? A gente não prepara malas. Quando se foge de uma guerra, tu foges com aquilo que tens no corpo. Certo? E é tudo, né? Porque tu estás a fugir, né? Portanto, não estás preocupado, não te despedes de ninguém, pelo contrário, né? Não convém até dizeres a muita gente que tu vais embora, porque pode haver denúncias, etc. Foi o caso. Nós não nos despedimos de ninguém. Falámos com as pessoas certas só que estavam a planear a fuga, e a fuga foi planeada numa noite. Tivemos para aí 5 ou 6 horas a planear a fuga, não tínhamos mais para isso, porque era muito arriscado planear uma fuga com mais dias, porque aí podia haver a possibilidade de haver uma denúncia, e éramos de certeza absoluta fuzilados. Eu não tenho dúvidas sobre isso. Então vemos a mão de Deus aí mais uma vez. Vemos, claramente. E cheguei a Portugal sem nada, rigorosamente, a Lisboa. Deram-nos algum dinheiro. Em Lisboa havia um gabinete de apoio no aeroporto para as pessoas que vinham fugidas dos países de expressão portuguesa, e neste caso de Angola. Deram-nos um apoio, deram-nos um dinheirinho, e eu e mais um tio apanhámos um táxi para a Figueira da Foz, onde estava a minha mãe. A minha mãe nem sequer sabia que eu vinha. Ok. Foi eu assim por acaso ia dizer que tinha vindo logo para Cascais, mas não. Quando chegou a Portugal... Não. Foi apanhar o táxi, foi falarmos com o táxi e levar-nos para a Figueira da Foz, onde estava a minha mãe em casa de uma tia. Ok. Pronto, quando chegámos lá, a minha mãe, uma grande festa, para aquilo tudo e tal, porque não estávamos a contar. Foi assim. E eu apareci, e no dia seguinte foram comprar comigo a roupa e tal, e depois eu fui à Câmara Municipal. Havia lá um gabinete de apoio na altura chamava-se aos retornados, né? Sim. Que tinham vindo de África, que era da Cruz Vermelha, davam roupas. E então eu fui lá buscar cuecas, meias, calças, enxoval todo. Então eu trazia calças assim aos quadradinhos, amarelos e vermelhos, com uma camisa também assim aos quadradinhos e tal, que aquilo era dos nórdicos e dos americanos. Anos 70 havia toda esta moda e toda esta qualidade de vestuário. Como se costuma dizer, em tempo de guerra não se limpam armas, né? Tudo servia, né? Tudo servia. Foi assim um período muito, muito, muito interessante. E como é que foi a sua chegada aqui à zona de Lisboa, Cascais, depois de ter estado com a sua mãe na Figueira da Foz? Isso foi porque eu vim estudar. Eu tinha começado o curso de Educação Física lá em Luanda, na cidade de Luanda. E depois havia aqui também, e eu, precisei e fui para Cascais. Fui para aquele período, foi um período muito crítico em termos de restauração em Portugal. E foram o pessoal que veio da África que veio safar a economia de alguma maneira, né? Olha, por exemplo, agora está esta crise de restauração, né? Naquela altura também houve, porque era uma crise política
não havia, digamos, o turismo parou praticamente, porque ninguém quis vir para Portugal. Os restaurantes, os hotéis, estava tudo em crise, e foi o pessoal que veio da África que foi ocupar os hotéis. E arranjei um quarto lá num sítio que é a Albergaria Valbon, né? Albergaria Valbon. Arranjei um quarto e fiquei a dormir com um camarada que eu não conhecia de lado nenhum, né? Que aquilo pronto, era onde calhava. E depois fui estudar para a Escola de Educação Física. Fui acabar o meu curso na Escola de Educação Física, que eu tinha começado o primeiro ano em Angola, e acabei o segundo ano. E depois de acabar, volto outra vez para a Figueira da Foz. Concorro para a Escola da Figueira da Foz e pronto. E é aí onde eu venho efetivamente depois a fazer o resto da minha vida, onde eu saí só há 22 anos.